creio que na quinta-feira foi o último dia que Luís Montenegro entrou na campanha de Marcos Mendes, teria chamado extremista António José Seguro, que me parece ser uma palavra que não se adequa minimamente a António José Seguro, e esta tentativa de equivalência esquece, além disso, que o tal partido grande ao centro, nos gestos que o Primeiro-Ministro hoje fez, apoiou um candidato, ficou em quinto lugar, e que à direita desse partido, 2 partidos apoiaram candidatos que ficaram na sua frente. Julgo que este caminho, compreendendo a dificuldade, mas a dificuldade foi criada pelo próprio, é um caminho errado e tenho ficado bastante satisfeita com, apesar de tudo, o número significativo de dirigentes do PSD que têm feito aquilo que me parece que é o que é certo fazer. André Coelho Lima, hoje o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, disse que qualquer candidato que tenha o voto do povo tem legitimidade democrática e disse mais, era só o que faltava que o único voto legítimo e democrático fosse no candidato do Partido Socialista. Esta segunda volta e o facto de estar a ser colocada como uma votação entre uma escolha entre um democrata e um não democrata, isto não pode beneficiar André Ventura? Isso eu acho que beneficia. Claramente. Aliás, acho que beneficia André Ventura assim, em coerência com aquilo que eu disse aqui na noite eleitoral, não é? Que era favorável à posição do PSD institucional de equidistância, precisamente porque um dos argumentos que utilizei foi se o PSD apoiasse, como, enfim, uma grande parte de dirigentes, antigos dirigentes, têm estado a fazer António José Seguro, dava esse argumento a André Ventura. E eu não consigo sequer, custa-me ver, que o voto em António José Seguro seja o voto contra André Ventura, está a ver? Ou seja, no fundo está sempre ele no centro. Está sempre ele no centro da decisão, ou a favor ou contra. E eu acho que isto devemos olhar para isto com serenidade. A primeira frase do que disse Paulo Núncio está correta, não é? Ou seja, qualquer opção é uma opção democrática. Isso é de lá para ali. É a opção que o povo tomar. Isso não há dúvida. A segunda, naturalmente, ele o responsabiliza, mas estas eleições também acabarão por tornar mais clara uma divisão que existe hoje na sociedade e para a qual as pessoas ainda não estão preparadas, porque já existe há algum tempo, não é? Ou seja, as pessoas estão preparadas, alguns pararam no tempo do PREC, não é? Quando ainda andavam de fraldas, eu também ainda andava de fraldas. E então vem na dicotomia, na velha dicotomia esquerda-direita, e não é isso que está hoje, e acho que esta segunda volta vai de alguma forma permitir tornar mais claro os 3 blocos, porque não são 2, são 3 blocos, em que está dividida a política atual em Portugal e no mundo, vale a verdade. Esta questão destes 2 candidatos não vai, de acordo com a sua perspectiva, dividir o PSD? Está muito clara a tendência de voto. Não lhe sei dizer isso. Vou recordar outra vez uma coisa que disse que para mim é muito importante. Quando me perguntou qual era uma das maiores curiosidades para a segunda volta, naturalmente para além de saber quem vence, é a medida em que André Ventura passa de uma fasquia da qual ainda não passou. É natural que passe, é natural que venha a passar. Mas essa passagem de fasquia dos 22, 23, da qual ainda não passou, implica penetrar no espaço do PSD. Por isso, era muito importante que quem defenda o PSD, e eu defendo o PSD, é o meu partido, desde 1998, saiba de onde vem a maior ameaça. E a maior ameaça, neste contexto, vem claramente de um crescimento eleitoral de André Ventura. Isso, para quem defenda o PSD, tem que ter isso bem claro. E tendo em conta aquilo que acabou de dizer, é claro em quem é que vai votar na segunda volta das eleições presidenciais? Sim, para mim é claro. Já lhe tinha dito aqui, mas no domingo, mas sem anunciar. Para mim é claro, mas é claro por razões positivas, não por razões negativas. Ou seja, eu não voto contra André Ventura. André Ventura é um candidato que tem toda a legitimidade em sê-lo e as pessoas em nele votar. O meu voto é decidido por circunstâncias que são muito claras para mim. Em primeiro lugar, é preciso termos consciência, sobretudo para quem gosta da divisão esquerda-direita, que nós estamos a tratar de uma eleição para Presidente da República. Nós estamos a escolher o chefe de Estado. Não estamos a escolher um chefe de governo onde a sua ideologia, o programa ideológico, interessa. E depois interessa aqui o perfil. Ora, nós entre os 2 candidatos, nós temos um candidato que afirma querer ser o presidente de todos os portugueses. E um outro candidato que afirma, claramente, não querer ser o presidente de todos os portugueses. Ou querer ser o presidente que não seja de todos, a forma como ele diz. Temos um candidato que é defensor do regime, designadamente da dimensão semipresidencial do regime. Temos um outro que, confessadamente, é a favor da presidencialização do regime, ou seja, é o programa do Chega 2019 a favor da extinção do governo e a atribuição de funções executivas ao presidente. E temos, isto é importante no contexto atual, sobretudo mundial,
um candidato que representa a democracia liberal, onde eu me encontro claramente, e um outro que representa o populismo radical, e nós hoje vemos, com a presidência dos Estados Unidos, enfim, o perigo que representa para a nossa quietude, para a nossa paz, no fundo, apostas que signifiquem a ruptura de regime. Portanto, há um candidato que pretende a ruptura do regime e eu estou confortável com o regime, ele precisa de muitas alterações, ele precisa de muitas mudanças, precisa de muitas reformas, mas eu gosto do regime que nós criamos há 50 anos. E um outro que tem uma postura institucional e moderada na qual eu me revejo, estou habituado e gosto de me rever nos políticos como os príncipes da sociedade, como sendo exemplos para a própria sociedade. Pessoas que têm uma postura aparentemente irrepreensível. As pessoas todas também acham isso, senão não criticavam sempre que surgem posturas menos próprias pela parte dos políticos. Portanto, neste contexto, para mim, é claro. Mariana Vieira da Silva, ia pedir-lhe um comentário também a palavras que ouvimos hoje de Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS na Assembleia da República, quando acusou o Partido Socialista de hipocrisia por estar agora a sublinhar esta grande vitória de António José Seguro, quando uma boa parte do partido humilhou na derrota nas eleições primárias contra António Costa em 2014. Bom, eu primeiro queria responder a esta frase de Paulo Núncio, que é a ideia de que se alguém é eleito democraticamente, automaticamente não está em causa a democracia. Bom, primeiro, historicamente não foi assim, portanto também convinha, apesar de tudo, termos alguma noção da vida. Mas depois, por tudo aquilo que o André aqui disse, por André Ventura ter iniciado esta campanha a falar dos 3 Salazares que o país precisava, por sistematicamente dizer que os últimos 50 anos não trouxeram nada de bom ao povo português, o que significa dizer que antes dos últimos 50 anos é que as coisas estavam bem. É o próprio André Ventura que sistematicamente diz que quer mudar para a Quarta República, que quer mudar o regime. E, portanto, quando dizemos, quando dizemos que há um risco para a democracia, não estamos a dizer que não vai ser eleito ou que vai viciar as eleições, estamos a dizer que quer pôr em causa algum dos elementos estruturais da democracia. Quanto ao mais, eu não sei por parte do Dr. Paulo Núncio, mas o Partido Socialista é um partido livre, que tem eleições onde uns ganham e outros perdem. O CDS já não sei muito bem se ainda tem essa rotina de ser um partido livre e com vida e com alternativas, e nada tem a ver uma pessoa ter sido derrotada com poder ser até líder outra vez, que os estatutos permitem poder ser o que for, e, portanto, é uma mesquinhez esse comentário, com toda a franqueza, que me merece muito pouco respeito e acho que vem de alguém que conhece pouco, até porque no CDS normalmente quando alguém é derrotado ou sai ou é mandado embora ou se entregam retratos noutras sedes partidárias, essa não é a prática do Partido Socialista. Já aqui muitas vezes o referi, o Partido Socialista não faz esse tipo de limpezas. Há quem ganha, há quem perca, isso tem consequências, mas não me revejo minimamente nesse tipo de Eu queria acrescentar aqui uma coisa. Eu não quero aqui, propriamente, fazer uma geografia de António José Seguro, até porque, quero dizer já, nunca votaria em António José Seguro para funções executivas. Não lhe reconheço capacidade e firmeza para funções executivas, mas não é para essas que nós estamos a votar. Estamos a votar para o chefe de Estado. E o perfil próprio para chefe de Estado é diferente do perfil de chefe de governo. Agora, independentemente disso, há uma coisa que convém não esquecer. Da mesma forma como Paulo Núncio se recordou desse período, eu recordo-me um pouco antes enfim, sobretudo os PSDs devem lembrar-se que o nosso governo, em 2011, que teve que arcar com um programa de ajustamento devido às loucuras cometidas por um governo do Partido Socialista liderado por José Sócrates. Ora, António José Seguro entra neste interim. Está nesta fase que ele é secretário-geral do Partido Socialista. E tem uma votação que eu considero responsável de se abster, portanto, viabilizar politicamente no Orçamento de Estado, no fundo assumindo a corresponsabilização do seu partido por aquilo que um outro partido, neste caso o meu, estava a ter que fazer ao país. Não é? Ou seja, um programa de ajustamento e de austeridade difícil, e essa postura política para mim tem valor. E muito por isso, aliás, devo dizer, acabou por ser derrotado a seguir, devo dizê-lo, mas quem está deste lado não pode esquecer isso. Isso e outra coisa, as pessoas, por exemplo, olha, eu lembro-me bem da frase de António Costa, de dizer, no dia em que eu precisar do PSD, o governo cai. Ora, eu não tenho nada a ver com António Costa, não me revejo minimamente em António Costa. Aqueles que hoje em dia estão a querer separar esquerda-direita estão, no fundo, a querer ser iguais a António Costa do lado de cá. Eu não alinho nisso, fui toda a minha vida
pela paz, pela moderação, pelo humanismo e fui, sobretudo, no panorama político, é importante dizer isto, procurei ser um construtor de pontes, porque é preciso as pessoas perceberem que a política, a democracia, é pegar em pessoas que têm uma visão da sociedade completamente diferente um do outro e pô-los num melting pot, que é a Assembleia da República, a ter que conversar.